E a Apple perdeu a liderança no mercado de smartphones no mundo no início desse ano. As vendas do iPhone caíram 9,6% no primeiro trimestre, isso se comparar com o mesmo período de 2023. Foram vendidos 50 milhões e 100 mil unidades nesses 3 primeiros meses, segundo dados da consultoria International Data Corporation, o IDC, o que garante uma participação de mercado de 17% para a Apple. E quem assume essa posição? Sempre tem alguém, né? A Samsung recuperou a posição como a maior fabricante de smartphones do mundo em volume nesse período. Agora, com esses dados do IDC, o maior crescimento de fatia do mercado veio da China, e especialmente de 2 fabricantes chineses. Primeiro veio da Xiaomi, né? As vendas da Xiaomi dispararam 34%, levando a marca a obter uma participação de 14%. Mas mais do que a Xiaomi, que anunciou o carro elétrico, né? Que a gente deu em edições passadas aqui no Business. Mas mais do que a Xiaomi, a fabricante de smartphones com crescimento mais rápido é a Transsion, que já é a principal marca na África, e as vendas dessa marca aqui no Brasil ninguém conhece, pouquíssimos conhecem, cresceram 85%, foi para 28 milhões e 500 mil unidades. Para analisar o setor, nós vamos falar agora com o Alberto Amparo, analista internacional da Sudo. Alberto, seja sempre bem-vindo aqui no Business. Vendo todos esses dados que eu acabei de falar, dá para concluir que Apple cai, Samsung cresce e a China avança rápido no setor? Bom, primeiro, é um prazer estar aqui, Bruno. Eu diria que não, tá? Porque se a gente olhar, assim, faz anos que a Samsung ela é líder, né? Assim, quando você olha em volume de celulares vendidos, né? Assim, faz muito tempo que a Samsung é líder, só que todo ano, desde 2019, se não me engano, né? No último trimestre do ano, que é um trimestre que engloba bastantes feriados, né? Como, por exemplo, o Natal, a Apple ela toma essa liderança da Samsung. E depois ela volta para a segunda posição, para a segunda ou terceira posição, dependendo, no primeiro trimestre do ano seguinte. Então, é uma dinâmica que, apesar de, às vezes, assustar, né? Porque, assim, nossa, a Apple perdeu a posição, isso vem acontecendo há bastante tempo, né? O principal mercado da Apple, de fato, é nos Estados Unidos, e ela está excelente lá, até ganhou market share com relação ao ano passado. Mas é verdade, existe uma pressão, né, desses fabricantes de celulares chineses, como a Huawei e a Xiaomi, e eles estão ganhando market share dentro da China. A Apple está tendo, né, essa competição acirrada dentro da China. Tirando isso, né, assim, se você olha Europa, Américas, né, a Apple está extremamente forte, e nos Estados Unidos, que é o principal mercado dela, ela nunca esteve melhor. Então, na verdade, esse número aí, Samsung, Apple, ele vai para lá e para cá, é isso? Uma hora é Samsung, outra hora é Apple, é uma gangorra ali. Assim, desde 2019, no último trimestre do ano, em volume, a Apple é a número 1. Né? Agora, só que todos os outros trimestres do ano, ela perde essa posição, normalmente para a Samsung, que domina aí, não vou saber exatamente, mas tipo uma década, se você olha anualmente em volume de celulares. Né? E a Apple, de fato, né, o iOS, né, que é o sistema operacional deles versus o Android, ele foca num nicho, né, de maior poder aquisitivo, e assim, se a história, você olhasse o market share em termos de receita, a história seria diferente, né, porque um celular da Apple é muito mais caro, né, gera muito mais receita, né, na unidade do que das outras marcas. Então, essa dinâmica, né, ela acontece por causa de lançamentos de celulares da Apple, né, que a Apple, se não me falha a memória, ela lançou o último em setembro de 2023, né, então ela lança e logo em seguida tem o hype e que faz ela assumir a liderança. E depois os ânimos se aquietam, né, e pensa que normalmente o celular mais caro você dá de Natal, por exemplo, enquanto celulares da Xiaomi, né, que são celulares assim, que tem várias opções com ticket mais baixo, eles têm uma venda mais recorrente ao longo do ano, né, seja Xiaomi, Samsung, etc. Agora, o que chamou muito a atenção de analistas de Wall Street, Alberto, é que as vendas globais de smartphones aumentaram 8% ao ano. Aliás, já é o terceiro trimestre de crescimento
consecutivo. E a Apple, muita gente falou durante a última semana, perdeu aí, está por fora dessa recuperação da indústria. Você nos conta aqui no Business que a Apple está bem, mas o que explica a Apple ter caído tanto? Porque é uma queda de 9,5% no primeiro trimestre. Sim, principalmente foi a pressão dentro da China, né, vendendo menos iPhones lá. Eles já vêm sofrendo com essa pressão faz um tempo e empresas como a Xiaomi e a Huawei, elas estão operando muito bem. Tem também, né, essa intensificação, né, de briga de semicondutores, Estados Unidos, China, e lá dentro realmente é um mercado mais difícil para a Apple. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, ela continua extremamente dominante, né, market share até superior a 60%. E, enfim, a gente tem que olhar, né, o ano, acho que ele conta melhor a história, mas de fato, você tem razão, né, se você compara com o primeiro trimestre do ano passado, a Apple, ela perdeu o market share no primeiro trimestre desse ano. Mas você compara com relação ao primeiro trimestre de 2022, por exemplo, a Apple cresceu o market share, né? Eu posso até confirmar esse dado, mas eu tenho quase certeza que foi isso daí que aconteceu. Agora, então, a Apple ela vem performando bem ao longo do tempo. Não preciso falar que você é um Apple maníaco, né, Alberto? Olha, ou não é? Mas não consumo tantos produtos dela, mas eu... né, assim, tem muitos produtos que eu não tenho, mas eu analiso a empresa e eu admiro muito a empresa. Né? Não, é uma brincadeira, excelente. É uma brincadeira que eu estou fazendo, Alberto. Mas assim, muito rapidamente agora, você está falando aí de marcas chinesas. Essas marcas chinesas aí que cresceram numa velocidade aí veloz no setor, elas são uma ameaça para a Apple? Olha, eu diria que é algo que eles têm que ficar atentos, mas assim, a Apple tem uma vantagem competitiva muito grande, né? Porque o ecossistema deles, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria das pessoas que tem, sei lá, 2 carros, elas preferiam abrir mão do segundo carro do que do iPhone, né? A Apple, ela tem um ecossistema com sinergia, né? Que você coloca todas as suas senhas dentro do sistema deles, você coloca suas fotos na nuvem, você tem vários aparelhos que tem sinergia entre eles, então é muito difícil roubar esse, em vez de market share, esse mind share, né, assim, a percepção que as pessoas têm da Apple. Então, de cultural. Fato, né, eles têm desafios, principalmente na China, mas eu acho que assim, um desafio, mas não é um problema estrutural para o negócio. Nós conversamos com Alberto Amparo. Muito obrigado pela presença aqui no Business.